Olá, cá estou outra vez aqui para trazer uma palavra de reflexão para nós. Você aceita? Hoje não é um dia comum para mim. Hoje, terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026, está completando exatamente 4 meses que Jesus levou a minha mãe. E isso é muito dolorido para mim, falar dessa forma, falar sobre isso, porque não tem sido fácil, não, de verdade não tem sido, claro que não, para a nossa família, porque nossa mãe era aquela pessoa que nos unia, era aquele elo, né, como aquele porto onde nós nos ancorávamos aqui nesse mundo físico, né, aquela pessoa que nos dava conselho, que nos reanimava, que tinha aquela palavra boa para dar para a gente, né? Que estava sempre ali ao nosso dispor para nos ensinar alguma coisa, do jeito dela. Mas aprove a Deus levar no tempo dele, né? Porque, como já falei várias vezes, sempre falo, Deus é soberano, é a vontade dele que deve ser feita, ninguém pode impedir isso, não tem ninguém que possa ir contra isso. Quando ele diz que é para ser, será, o que ele diz que é para fazer é feito, né? E a gente precisa somente aceitar. Feliz e sábio é aquele que aceita a vontade do Senhor. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vida. Às vezes eu falo que a vida é como um passeio de barco, né? Que a gente está ali só passeando, né? E em certo momento, em dado momento, nós, algumas pessoas, mudam de barco. Sai do barco do passeio e passa para um barco da viagem de partida, né? Uns vão primeiro, outros vão mais tarde, é assim a vida. Essa é a lei, é a realidade, a nossa realidade. E aí, o pior para quem fica, né? A gente sente aquela falta, aquela surpresa quando alguém sai, né? Sai do nosso meio e vai para aquele outro. A gente sabe que ali é definitivo, né? Enquanto estivermos aqui. Mas para quem parte, para quem vai para essa viagem, o mais importante é ir sabendo o seu destino. Para essa viagem, não levamos bagagens, não temos passagem. Não precisamos comprar passagem, mas precisamos sim de um passaporte simbólico, uma confissão, né? Porque é necessário que saibamos, que tenhamos consciência para onde iremos. Tem um ditado aí no mundo que diz assim: quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Mas para esta viagem muito importante, é necessário, se faz extremamente necessário que saibamos para onde iremos, né? É necessário que nós escolhamos, sim, nós temos esse direito de escolher para onde a gente vai, a gente quer ir, né? E não é simplesmente só dizer eu quero ir para tal lugar. A gente precisa se prontificar, como eu já falei, a fazer, a estar de posse do passaporte. O passaporte da confissão. A confissão é: eu quero ir para casa, né? Para aquele lugar que foi preparado para mim por Jesus. Eu aceito Ele. Eu aceito o dono do céu para ir morar lá. Eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Reconhecê-lo como tal, que só tem Ele. Essa é a forma correta de se obter o passaporte. Então, quando
chegar o momento, é necessário que estejamos de posse desse passaporte. Não podemos perder tempo. Sabe por quê? Porque não sabemos o dia nem a hora. Pode ser agora, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, ninguém sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então é necessário estarmos preparados. Não podemos adiar, não podemos deixar para depois, não podemos negligenciar a nós mesmos, porque isso é algo que vai somente nos interessar, acima de tudo. Então, o quanto antes precisamos estar de posse disso. E é essa é isso que me dá forças, condições de seguir em frente, de estar aqui falando para você sobre isso, sobre a partida de minha mãe, porque eu sou testemunha de que ela levou o passaporte. Ela falou sobre isso, ela testemunhou, ela confessou isso diante da igreja, diante de nós, que tinha certeza para onde ela ia, porque ela fez a decisão mais sábia, a decisão certeira que todo ser humano deve fazer. É a decisão de ter Jesus como único e suficiente Salvador. Só Ele, nenhum mais, porque só Ele, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que morreu na cruz. Então, não deve ser dividida a glória dele, jamais. Ele não quer. A palavra do Senhor diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, é dele, porque foi Ele que criou tudo. Então, tudo pertence a Ele. Isso é algo justo. Por isso que nós devemos dar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento, colocar nossa confiança, a nossa credibilidade somente em Deus. Porque Ele é aquele que fez todas as coisas, que nos criou, que nos salvou, que toma de conta de nós. Foi Jesus que pagou o preço pela nossa morte, pela nossa salvação, né? Ele morreu no nosso lugar, então Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele foi o único que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e permanece vivo. Aquele túmulo está vazio, não está lá nem o resto mortal, nem o resto mortal de Jesus, porque Ele ressuscitou e está no céu. Ele foi o primeiro que entrou no céu, que ressuscitou e voltou para o céu, porque de lá Ele veio como homem e voltou para lá ressuscitado. Ele morreu, nasceu como homem, morreu como homem, mas ele recebeu de Deus um corpo glorioso e ele voltou para o céu glorificado. Por isso que só Ele merece a nossa adoração e a nossa confiança, porque só Ele pode fazer por nós aquilo que nós precisamos. E é isso que nos dá força e nos consola, é saber que Chaga, meu irmão, e também minha mãe partiram dessa vida levando o passaporte. Que você possa meditar sobre isto neste momento. Amém? Que Deus abençoe sua vida mais e mais, te dando entendimento para essa meditação.